leremos no Salmo número 30. Façamos a leitura da palavra de Deus. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós os que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para todo sempre. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, a tua palavra foi lida, já estás falando conosco, e rogamos que o Senhor agora nos habilite, nos capacite, derrama do teu Espírito Santo. Seja o Senhor a falar conosco, por graça e misericórdia. Prepara, Senhor Deus, os nossos ouvidos, destampa-os, traga-nos vida. A tua palavra, Senhor Deus, é vida, e vida abundante. Ensina-nos a vivê-la por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus, amém. Irmãos queridos, há poucos dias fizemos uma mensagem, trouxemos uma mensagem da parte do Senhor sobre as razões para adorar a Deus. E ali podemos ver algumas razões, e neste salmo, o Senhor continua falando conosco por mais razões para adorá-lo. Então, o tema da nossa mensagem é este, né? Mais razões para adorar a Deus. Mais razões. Desde o princípio do culto, com toda a liturgia, nós fomos vendo razões para adorar a Deus. Não foi assim? Bendito seja o Senhor por isso. Ele está falando conosco, o seu Espírito está na direção. Ele é o nosso guia, quem nos orienta, quem nos dirige, e em especial no seu culto. O culto em espírito e em verdade quer dizer, é dirigido pelo Espírito e de todo o coração pela sua igreja. Nós bendizemos ao Senhor por isto. Então, o salmista nos apresenta aqui, ainda que mais, mas vamos destacar principalmente mais três razões para adorar ao Senhor. Dentre essas três razões, tem aqui ainda mais razões ainda, ou sub-razões, subdivisões das razões principais,
das quais o Senhor vai falar conosco. De modo que são tantas as razões, tantos os motivos, que é impossível enumerá-los. Por que nós vamos meditar em 3? Porque pouco a pouco o Senhor tem nos ensinado. Como ouvimos há pouco, né? O presbítero Neil nos dirigindo. Neil é presbítero, sim, né? Outro dia eu fiz uma cara de quem tinha se enganado, mas presbítero, eleito uma vez presbítero, é sempre presbítero. Ele não perde o seu posto, o seu mandato, ele perde, né? Perde, acaba, termina, renova-se ou não, mas é um ofício, e o oficialato não termina. Então o presbítero Neil estava aqui nos dirigindo na abertura, nos conduzindo na liturgia, e na hora do dízimo ele disse: nós não vamos fazer troca com o Senhor. Nós entregamos nossos dízimos e ofertas por gratidão, porque Ele tem nos dado tudo, Ele tem nos abençoado muitíssimo, Ele é digno. Deveria eu dar meu tudo, Ele poderia exigir de mim o tudo, mas Ele disse: eu quero tão somente demonstração da tua fidelidade, me entregando o dízimo. Uma dízima, uma 10ª parte apenas, tão somente. E em havendo espírito voluntário de gratidão, de louvor, também você pode dar as suas ofertas. De modo que a igreja marcha, caminha, se desenvolve, trilha a sua estrada com dízimos e ofertas. Não é com venda de churrasquinho, não é com venda de picolé, não é com venda de sanduíche, nem de almoços, mas com dízimos e ofertas. Pela fidelidade dos crentes, fidelidade ao Senhor, que tem sido muito rico em misericórdia. Mais bênçãos, então, mais razões para adorarmos ao Senhor. Vejamos o que nos ensina a palavra de Deus neste salmo maravilhoso. Do 1 ao 3, o salmista nos ensina que nós devemos adorar a Deus, ou devemos louvá-lo, bendizê-lo, elogiá-lo. É dever do cristão e fica bem ao Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor, fica-lhe bem, diz o Salmo, né? 147. Assim, Ele nos dá agora este motivo, esta razão, pelos seus livramentos. Então o salmista nos apresenta aqui nesse primeiro salmo, nesse primeiro ponto da nossa mensagem, que os seus livramentos são razões para nós o adorarmos. Diz ele então no primeiro versículo: eu te exaltarei. Né? Exaltar ao Senhor não é que nós tenhamos esse poder, essa capacidade de exaltá-lo, mas é reconhecer como exaltado, como excelso, como grandíssimo, como Senhor, como Todo-Poderoso. Exaltarei, bendirei, anunciarei as tuas maravilhas. Tu és grande e poderoso. Exaltarei, ó Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Porque Ele tem nos livrado. Porque Ele tem nos dado toda sorte de livramentos. Tantos que nós nem sabemos como contá-los. Alguns são perceptíveis, outros morreremos e não ficamos sabendo que Ele nos livrou de tal e tal coisas. Coisas terríveis que poderiam ter nos consumido, todavia o Senhor nos livrou. Não permitistes, porque neste livramento, o salmista agora faz a menção de um desses livramentos.
não permitistes que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Obviamente ele está falando a respeito de ciladas na sua caminhada, nas suas lutas, tantas vezes fugindo no deserto, quantos animais à espreita. Davi era um homem que tinha experiência com Deus, né? Quantos livramentos, quantas vezes o perigo ou o inimigo vem ao seu encontro e ele consegue vencê-lo pela força que vem do Senhor. Às vezes você nem vê o livramento, mas muitas outras vezes o Senhor permite que a ameaça, o ataque, se manifeste, seja visível. Muitas e muitas vezes tenta nos amedrontar, mas corajosos, tementes a Deus, confiantes na sua graça, no seu poder, enfrentamos tais e tais dificuldades e as vencemos. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são. Quando diz que o Senhor nos livra, não quer dizer que nunca haveremos de ter problemas. Não quer dizer que não teremos dificuldades. Mas o Senhor, muitas e muitas, nos prova, nos adestra as mãos para a batalha, nos revela a sua graça, o seu amor, nos revela também o seu poder, ajudando-nos, capacitando-nos a vencer essas dificuldades, essas barreiras. E, por outro lado, o inimigo das nossas almas, os inimigos ou os demônios que tentam nos derribar, ficam na torcida, né, esperando um tropeço, desejosos, nos atraindo, nos seduzindo, fazendo milhares de ciladas, tentando nos fazer cair, para se alegrar com isto. O seu prazer está no erro, está na mentira, está no engano, está na cilada. Mas o salmista bendiz ao Senhor. Eu te exaltarei, Senhor, porque o Senhor me livrou e não permitistes que os meus inimigos se alegrassem nas minhas costas. O Senhor é a nossa força, é o nosso refúgio, nosso baluarte. Tem nos livrado, meus amados irmãos, por isso Ele é digno. Ainda falando de livramento, diz também o salmista: não, Senhor meu Deus, clamei a Ti por socorro e Tu me saraste. Eu acho que em face a uma pandemia, nós podemos entender bem o que é isto. Como o Senhor livrou o seu povo. Crente não pegou Covid? Pegou. Alguns vieram a morrer? Vieram, com certeza. Mas assim como aconteceu no Egito, quando ele enviou as pragas, livrou o seu povo. As pragas aconteciam às suas portas, mas não penetravam as suas casas. Porque o Senhor livra o seu povo das enfermidades. Em havendo alguém que pegou, foi curado, porque a sua misericórdia é grande. Alguns aprove ao Senhor colher. Mas, meu querido, minha querida irmã, o Senhor, enquanto tem propósito conosco aqui,
Ele não permitirá que nada nos aconteça. Passaremos pelo fogo, mas não nos queimaremos. Pelas muitas águas, elas não nos submergirão, não nos deixará afogar. O Senhor tem nos livrado muitíssimo. Se nós imaginássemos, pudéssemos ver, perceber o que tem de bactérias. Ah, meus irmãos, não são as máscaras que nos livram. É o Senhor. Ele pode usar a máscara, que é bastante falha. Se passa as partículas de ar para você respirar, você não respira quando está de máscara. As bactérias ou os vírus são menores ainda que as partículas de ar. Passariam por essas máscaras com facilidade. Mas o Senhor tem nos livrado. E a sua bênção estende-se até aos incrédulos. Assim como o sol que Ele dá para brilhar, para dar força, né? Agora há pouco falamos a respeito da chuva que Ele dá, Ele também dá o sol para todos. Essa frase, o sol nasceu para todos, não é frase de socialista, não. É tirado da Escritura. O Senhor abençoa toda a terra com fartura, com bênçãos, e o sol, não importa quem crê, quem não crê, Ele é quem nos dá e dá vida. Dá vida às plantações, dá vida para gerar o alimento, o trigo, e trazer o pão e pôr na nossa mesa. Também nos dá livramento de tantas enfermidades. São tantas que nós não sabemos enumerá-las. Algumas têm CID, né? CID é aquela sigla ou o código que é dado para cada enfermidade. Cada uma tem o seu CID, a sua identificação. É o RG da doença. Algumas têm. Outras que nós nem conhecemos. Outras que pensamos que conhecemos, todo dia ela vai mutando, vai se transformando. Mas o Senhor, meu Deus, a quem nós clamamos por socorro, tem nos sarado. Nós clamamos e tu me saraste. Livramentos ainda, além de inimigos de enfermidades, Ele nos livrou da morte. Aleluia! Meus irmãos, é bem certo que o salmista tem aqui uma visão imediata da morte física. Um homem de guerra. Viu a mão do Senhor o livrando em todo o tempo. Mas nós também vivemos em guerra. Vivemos atrás de cadeias, de grades. E os bandidos à solta. E nós presos. Vivemos numa guerra quando saímos no trânsito. Não é? O motorista de Uber ali que o diga. O outro de ônibus aqui. Todos nós, né? Ao sairmos ao trânsito, estamos numa guerra. E o Senhor tem nos livrado, tem nos assistido. Mas, irmãos, é evidente que, como diz a palavra de Deus, Davi morreu. Está lá o seu túmulo. Há poucos anos foi encontrado lá uma lápide, não, uma caixinha. Hoje nós chamamos de caixão, né? Acharam a caixinha com os ossos dele, escrito lá em hebraico. Vieram, olha, Davi existiu mesmo, foi encontrado o seu, esqueci o termo usado para isso, sarcófago talvez. Foi encontrado seu caixãozinho, escrito. Algo semelhante a que jaz Davi, o rei Davi. Né? Meus irmãos, é evidente que existiu mesmo.
Nós cremos na palavra de Deus. Nós cremos. Ele foi morto, foi enterrado. Mas o filho de Davi, que foi morto numa cruz por causa dos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia para nos garantir que ele tem poder, para nos garantir que ele é de fato quem dizia ser o Filho de Deus, o autor da vida. E porque era impossível que a morte o detesse, ele ressuscitou ao terceiro dia. E nos garante que todo aquele que crer no seu nome, ele também o livrará da morte. Ainda que posto num sepulcro, ainda que o mundo olhe e diga, cadê? Ainda que o mundo diga, cadê o teu Deus? Olha aí. Olha eles aí enterrando mais um. Não disse que ele dá vida eterna? O Senhor Jesus nos assegurou. Quem nele crê, quem crê no nome do Filho de Deus, quem crê que ele realmente tomou as nossas dores, o ressuscitará também na sua volta. Ele dará vida eterna. É o livramento principal. Ele nos livra da morte. A morte espiritual tem toda uma característica especial. Nos livra da morte eterna, a saber, a separação de Deus. A morte é símbolo da separação. É a separação deste mundo, é a separação dos entes queridos, é a separação de Deus. A morte é a separação. E quando ele diz que nos dá vida e vida em abundância, é porque ele nos une de volta ao Senhor nosso Deus. Temos vida porque somos um com Ele, porque temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito. Ele nos livrou da morte. Senhor, da cova fizeste subir. Está falando aqui no passado? Quando 1000 anos antes de Cristo, Davi anunciava a sua ressurreição, subir da cova a alma, ressuscitar. Também aponta para aqueles que creem no seu nome, irão subir da cova. Muitos se levantarão no dia da volta do Senhor Jesus. Aqueles que estiverem vivos, esta promessa não se cumprirá com eles. Se cumprirá apenas parcialmente, porque eles não irão para a sepultura. No momento em que Jesus vier, aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Aliás, primeiro do que os mortos, os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os seus corpos, daqueles que estiverem vivos, terão seus corpos transformados semelhante ao corpo glorioso de Cristo, de forma incorruptível, imortal. Não mais enfermidades e sem mais doenças, sem pandemias, nada que possa destruir o seu corpo mais. Bendito seja o Senhor, louvado. A minha alma exalta ao Senhor, porque Ele tem me livrado dos meus inimigos, das enfermidades e até mesmo a morte. O último inimigo a ser vencido. Ele nos dará vitória completa, ampla, total e restrita no último dia, quando Ele voltar. Por que mais? O salmista nos fala que devemos adorar e louvar ao Senhor. Do versículo 4 ao 10... nós resumimos, devemos louvar ao Senhor pelas suas misericórdias. Veja o que diz o versículo 4. Salmodiarei ao Senhor. Mas não somente Ele. É como se Ele dissesse, e vós que sois os seus santos, dai graças ao seu nome. Meus irmãos, é uma ordem.
é uma conclamação, é um convite, se preferirem, com autoridade. Eu salmodiarei ao Senhor. E vocês? Não vão salmodiá-lo, não? Não lhe cantarão louvores? Não lhe darão honra, glórias e cânticos de adoração? Salmos, salmodiai, cante a ele a sua palavra. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Por quê? Por que devemos salmodiá-lo? Por que devemos cantar-lhe os salmos? Por que devemos cantar louvores? Versículo 5. Porque não passa de um momento a sua ira. O seu favor dura uma vida inteira. O que é isto, meus irmãos? O que frase tremenda é esta? Devemos salmodiá-lo, porque não passa de um momento a sua ira. É a sua misericórdia. Esta é uma grande razão para louvá-lo, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã, porque a sua misericórdia dura para sempre, diz em um outro salmo, repetidas vezes, um coro, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o que é misericórdia? Definição simples, mas eficaz, eficiente, define bem o que ela é. A misericórdia é quando não nos é dado aquilo que merecemos. A misericórdia é quando não nos é dado aquilo que merecemos. E o que é que merecemos? Merecemos o castigo eterno. Merecemos o desprezo. Merecemos sermos entregues. É assim que vocês querem? Ah, então é isso que você quer? Quer viver desse jeito, então? O que nós merecemos é que Ele faça isso. Então vai. Então vai. Isto é o pior castigo, o pior juízo, quando somos entregues aos nossos próprios pensamentos, às nossas próprias disposições mentais. Antes, aleluia, bendito seja, louvado seja o seu nome, salmodiarei ao Senhor por isto, Ele não nos entrega. Ele não é assim. E não nos trata desta maneira, antes nos trata como a filhos. Não nos despreza, não nos entrega, nos trata como filhos, nos disciplinando, nos corrigindo e nos amando, porque a palavra diz que Ele corrige o filho a quem ama. Quem está sem correção é bastardo, não é filho. Não é filho. Ele corrige porque ama. Pesa a mão. Ainda que por um momento, o pior dos castigos, que é entregá-lo às suas próprias disposições mentais, ele o faz para pesar a sua mão, até que ele, pelo seu próprio caminho, claro, me refiro ao homem, pelo seu próprio caminho, se meta num lamaçal, num atoleiro, e se volte para o Senhor. E Ele o salva. Por quê? Porque as suas misericórdias não têm fim. Porque é grande a sua misericórdia. Ainda que disciplinando, ainda que nos corrigindo, Ele não aplica a correção que merecemos, não nos pune segundo as nossas astúcias, mas para explicar, Ele usa aqui uma figura da noite que se faz dia.
Aqui o salmista nos mostra a misericórdia de Deus agindo em nossas vidas. Ao anoitecer pode vir o choro, mas pela manhã a alegria. O que vem a ser? Qual é o símbolo do anoitecer? Qual é o símbolo da noite de que o salmista está falando? É o símbolo dessa disciplina, desta correção. Esse afastamento da luz nos põe em trevas, nos põe a passar por uma noite horrenda, uma noite sem luz, uma noite onde os homens se entregam às maiores orgias, onde a falta de luz lhes deixa mais à vontade para cometer os seus próprios enganos terríveis. É quando o inimigo se põe à espreita, é quando o ladrão ataca, é o momento então de desfrutar dos pecados como se fosse algo bom, caminhos que parecem de vida, cujo final é morte, é trevas. Num linguajar mais sofisticado e mais até usado do Nordeste, é devassidão. Devassidão é absoluta treva, absoluta falta de luz. Fulano se encontra em devassidão, já virou popular para falar da situação em que ele se encontra. Então, é Deus dizendo, é assim que você quer? E a pessoa fica em trevas. Mas a ideia do salmista é, a sua ira dura só por um momento. Passa essa noite, passa a disciplina, passa a entrega, e o Senhor vem buscar os seus. A noite, simbolicamente, passando rapidamente. Dura uma noite, por um tempo apenas, mas logo pela manhã, quando o justo está gemendo, quando está sendo afligido, quando vem o choro, é também símbolo, à noite, do tempo da nossa peregrinação neste mundo. Então, se olharmos para isso, a gente fala, mas pastor, aí não tem nada de breve. É 70, 80, 90 anos. É 100, alguns chegam a 105, né? Raros. É muito tempo. Mas ainda não é só disso que fala a noite. Fala do tempo em que nós caímos da graça, da presença de Deus lá no Éden, e o homem caminha em trevas, passando por uma noite horrível, e que em dado momento, diz o apóstolo Paulo, que vai alta noite e o dia vem chegando. O sol da justiça já está raiando, já está aparecendo, para nos libertar das trevas. O que está dizendo é que, comparação à vida eterna, estes cerca de 6.000 anos, é mais ou menos isso, desde que o Senhor criou a terra, criou o homem, e ele se meteu em astúcias, e caiu da graça em pecado, já se passaram cerca de 6.000 anos. Eu bem sei, né? Estamos falando aqui a internet também. Eu bem sei que o que se diz por aí é que são milhões de anos. Mas são afirmativas apenas. São falácias. Não há como provar, são teses. Fico eu com a palavra de Deus, que nos instrui, nos ensina,
que se passaram mais ou menos apenas 6.000 anos. Apenas 6.000 anos. É o suficiente para nós nos metermos nessa encrenca terrível do pecado. Mas que logo, logo, o Senhor Jesus está voltando. E aí, a simbologia usada aqui pelo profeta, né? Pelo salmista, diz assim: mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria, qual é o símbolo da manhã? É a chegada da luz, é o nascer do sol, é a alegria, é a limpeza. Teoricamente, aleluias. Teoricamente, a luz que vem desfazendo as trevas tiraria também a devassidão. A maldade se envergonha de fazer isso na luz. A imoralidade se acanha e foge da luz. O que nós podemos perceber, que já estamos muito próximos do nascer do dia. O sol da justiça já está surgindo. O que dá para perceber é que o Senhor disse que essas coisas aconteceriam nos últimos tempos, quando as orgias, quando o mal estaria acontecendo em plena luz do dia. À noite era onde se escondiam, agora fazem a torto e a direita, afligindo também os santos durante o dia, né? Como foi com Jó, foi afligido pelas imoralidades da sua época. E nos dias da volta de Jesus serão como nos dias de Sodoma e Gomorra, serão como nos dias de Noé. Não havia um sequer, homens, mulheres, velhos e crianças, entregues à malícia, à imoralidade, na plena luz do dia. E muitos aprovando isto. E quem se colocar contra será reprovado. Invertidos os valores completamente. Mas o sol da justiça está chegando. A noite está passando. E o salmista nos dá esta razão, este motivo grandioso para louvarmos ao Senhor, porque a sua misericórdia nos assiste. Porque a noite já está passando, está acabando essa devassidão, essa treva. Está passando e vem chegando o dia. Bendiga ao Senhor, louve ao Senhor, glorifique, salmodie ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqueles que o temem, aqueles que o amam, aqueles que foram alcançados pela sua eleição bendita, e os escolheu, os separou, e os que separou chamou. E aos que chamou, converteu. Aos que converteu, também glorificará neste dia, para ser também um corpo semelhante ao dele, para ter luz eterna, nunca mais as trevas, nunca mais. Está chegando o dia. Amados irmãos, há ainda mais um motivo que o salmista nos coloca. Mais uma razão neste salmo, pela qual devemos louvá-lo e adorá-lo, porque ele nos deu de volta a esperança, porque ele tem nos dado a esperança. Diz assim, pula para o versículo 12, depois a gente volta para o 11, porque no 12 ele já está dando qual é a razão, e então no 11 ele vai falar o que fez conosco.
No 12, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale, converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Resumi esse versículo nesta palavra, é a esperança. Viver neste mundo, sob a égide de Satanás, dos seus principados e seus filhos, nos leva ao temor, ao horror, a um pessimismo, a desesperançar. Não temos mais condição de ter esperança nesse mundo. Cada vez pior. Mas o Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, fala aqui a expressão do salmista com um hebraísmo, repetindo a mesma ideia em palavras diferentes: converteste o meu pranto em folguedos e tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Quer dizer a mesma coisa. Quer dizer que Ele me deu a esperança, que Ele transformou o mal em bem. Converteste o meu pranto em folguedos. O Senhor converte o mal em bem. A fraqueza, ou melhor, da fraqueza Ele tira forças. Da morte Ele gera a vida. Do choro Ele trouxe cânticos e danças de alegria na sua presença. Com a morte do nosso Salvador, Ele traz a vitória para os seus. Trocou, converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. O pano de saco que é símbolo da tristeza, do desespero. O Senhor tira, é símbolo do luto. O pano de saco. O Senhor tira o luto. O Senhor tira o terror, o Senhor tira a tristeza. A alma que está afligida e desesperançada passa a ter uma nova visão, um novo entendimento, uma nova cosmovisão do mundo. Ela passa a ter esperança. Há esperança para o aflito. Há esperança para o desgarrado. Há esperança para o perdido. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Ele tira o pano de saco e nos cinge de alegria. Devemos louvar ao Senhor, porque Ele nos devolveu a esperança. Ele nos deu o Senhor Jesus. Ele nos deu vida. Já não estamos mais perdidos. Agora, irmãos, sabemos o caminho. Exultai, ó justos. Já é fim das lutas, as tristezas, as doenças. Já não há temor, já não há mais choro. Temos no coração a certeza em Jesus Cristo que tudo vai passar, que já está passando, que Ele vai nos auxiliar. Ele está conosco. Ele morreu naquela cruz, como cantamos há pouco, para termos acesso, como vimos em Hebreus, acesso ao trono da graça. Achegai-vos a Ele, e Ele se achegará a vós outros. Bendito seja o Senhor, que esperança gloriosa. Não estamos sozinhos, não estamos mais perdidos, porque fomos achados, e então o encontramos, ou o encontramos, porque fomos achados. Bendito seja o Senhor, meus irmãos. Conclusão, há muitíssimas razões. Cantaremos agora 10.000 razões. Falamos de 3 aqui, de 3. Eu não marquei o tempo aí, gastamos cerca de meia hora para falar de 3. Se a gente for falar de 10.000 razões,
Multiplica aí. Muito bem, 10.000 razões. Ainda não é tudo. Ainda não é tudo. Todo santo dia, desde o nascer do sol até o nascer de novo, todo santo dia, o Senhor nos dá muitas e muitas razões para louvá-lo, para adorá-lo. Curve-se diante dele. Adoremos ao seu nome. Estamos auxiliados por esse cântico. Mas se você quiser, você pode adorar ao Senhor com suas palavras. Mas ao cantarmos, é nosso dever, conscientemente, em espírito, em verdade, cantemos a Ele, fica-lhe bem. Diz ainda o salmista encerrando: Senhor Deus meu, graças te darei para todo sempre. Amém.